Bom dia a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cidade de Santo Ângelo, para quem não sabe, ela fica localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu vou compartilhar a leitura de Alma, capítulo 9, e fazer breves ponderações. Gostaria de me certificar que cada um que está assistindo, que tenha feito já a oração para iniciar o seu dia. Quem não fez a oração para iniciar o seu dia, que pode fazer uma pausa no vídeo, né? E dar continuidade. E aqueles que fizeram já a oração, assim como eu, possamos dar continuidade normalmente. Gostaria de começar a ler um hino. Deixa eu ver, eu tinha achado aqui um hino. O 141, Trabalhemos Hoje, diz o seguinte: trabalhemos hoje na obra do Senhor e ganhemos assim um lugar compensador. Empunhai na luta que vamos travar a espada do vencedor. Firmes, sempre firmes prosseguir. Todo inimigo confundir. Lutaremos, pondo todo valor a serviço de Jesus Senhor. Nossos batalhões nunca desfalecerão. Sempre firmes na causa a vitória alcançarão. E no céu o Mestre poder nos dará, em defesa da retidão. Nossa causa é justa, lutemos sem temor, pois nós temos em Cristo um bom defensor. Nesta dura prova lutemos com fé pela glória do Salvador. Firmes, sempre firmes prosseguir. A vitória é nossa, o inimigo confundir. Lutaremos sempre pondo todo o valor a serviço de Jesus Senhor. Tá. Então, esse hino ele fala da causa, que nós defendemos, e ele é um hino que nos anima, nos dá ânimo, nos dá vigor, como ali perto do título diz, com vigor. Então é um hino que nos ajuda a ter vigor e ter confiança, porque a nossa causa é justa, e quando estamos a serviço do Senhor, do Senhor Jesus Cristo, serviço de Jesus Senhor, aí a nossa causa ela sempre vai vencer. Tá? Então vamos à leitura do capítulo 9 de Alma. Só nós vamos ter um companheiro aqui que tem um grilo aqui perto, que está fazendo barulho aqui, tá? Mas eu decidi que eu não ia me incomodar com ele, porque é um bichinho inocente ali que não está fazendo nada, só está fazendo um barulho. Eu não vou me incomodar com ele. Eu decidi. Então deixa ele cantar em paz. Vamos lá para a leitura de Alma 9. E novamente eu, Alma, tendo sido ordenado por Deus a levar comigo a moleque para pregar outra vez a esse povo, ou seja, o povo que estava na cidade de Amonia, aconteceu que quando principiei a pregar-lhes, eles começaram a contender comigo, dizendo: quem és tu? Supões que acreditaremos no testemunho de um homem, ainda que nos anuncie que a terra deixará de existir? Ora, não entendiam as palavras que diziam, pois não sabiam que a terra deixaria de existir. E disseram também: não acreditaremos em tuas palavras, mesmo que profetizes que esta grande cidade será destruída em um dia. Ora, eles não sabiam que Deus podia fazer obras tão maravilhosas, porque eram duros de coração e obstinados.
e perguntaram: quem é Deus que não envia a este povo mais autoridade do que um só homem para declarar-lhes a veracidade de coisas tão grandes e maravilhosas? E eles avançaram para agarrar-me, mas eis que não o fizeram. E enfrentei-os com muita ousadia para declarar-lhes, sim, testifiquei-lhes ousadamente, dizendo: ó vós, geração iníqua e perversa, como vos haveis esquecido da tradição de vossos pais? Sim, quão rapidamente vos haveis esquecido dos mandamentos de Deus. Não vos lembrais de que nosso pai Leí foi trazido de Jerusalém pela mão de Deus? Não vos lembrais de que todos foram por eles guiados no deserto? Versículo 10. Depois da leitura eu vou fazer algumas ponderações, sobre isso. E haveis esquecido tão rapidamente quantas vezes ele libertou nossos pais das mãos de seus inimigos e evitou que fossem destruídos, até mesmo pelas mãos de seus próprios irmãos? Sim, e se não fosse por seu incomparável poder e sua misericórdia e sua longanimidade para conosco, teríamos inevitavelmente sido varridos da face da terra há muito tempo, e teríamos sido talvez condenados a um estado de interminável miséria e angústia. Eis que agora eu vos digo que ele ordena que vos arrependais, e se não vos arrependerdes, não podereis de maneira alguma herdar o reino de Deus. Mas eis que isto não é tudo, ele vos ordenou que vos arrependesseis, pois, do contrário, ele vos varrerá completamente da face da terra. Sim, visitar-vos-á em sua ira, e não se desviará em sua ardente ira. Eis que não vos lembrais de suas palavras a lei, dizendo: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra, e ainda se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados da presença do Senhor? Ora, eu quisera que vos lembrasseis de que, como os lamanitas não guardaram os mandamentos de Deus, foram afastados da presença do Senhor. Ora, vemos que a palavra do Senhor foi confirmada neste ponto. E os lamanitas foram afastados de sua presença desde o começo de suas transgressões na terra. Não obstante, digo-vos que o dia do julgamento será mais tolerável para eles do que para vós, se permanecerdes em vossos pecados. Sim, e mais tolerável para eles nesta vida do que para vós, a menos que vos arrependais. Porque muitas são as promessas estendidas aos lamanitas, pois foi por causa das tradições de seus pais que permaneceram no estado de ignorância. O Senhor será, portanto, misericordioso para com eles e prolongará sua existência na terra. E algum dia serão levados a acreditar em suas palavras e a conhecer os erros das tradições de seus pais, e muitos deles serão salvos, porque o Senhor será misericordioso com todos os que invocarem seu nome. Mas eis que vos digo que, se persistirdes em vossas iniquidades, vossos dias não serão prolongados na terra. Porque os lamanitas serão enviados contra vós, e se não vos arrependerdes, eles virão num dia em que vós não sabeis, e sereis visitados com total destruição, e isto acontecerá de acordo com a ardente ira do Senhor. Pois ele não permitirá que vivais em vossas iniquidades para destruir seu povo. Digo-vos que não, ele antes permitiria que os lamanitas destruíssem todo o seu povo, chamado povo de Nefe, se fosse possível que eles caíssem em pecado e transgressão, depois de haverem recebido tanta luz e tanto conhecimento do Senhor seu Deus. Sim, depois de haverem sido um povo altamente favorecido pelo Senhor. Sim, depois de haverem sido mais favorecidos do que qualquer outra nação, tribo, língua ou povo. Depois de lhes terem sido manifestadas, de acordo com seus desejos e sua fé e orações, todas as coisas concernentes ao que era, ao que é e ao que há de vir, havendo sido visitados pelo Espírito de Deus, havendo conversado com anjos e ouvido a voz do Senhor, e tendo o espírito de profecia e o espírito de revelação. E também muitos dons: o dom de falar em línguas, o dom de pregar, e o dom do Espírito Santo e o dom de traduzir. Sim, e depois de haverem sido libertados por Deus da terra de Jerusalém pela mão do Senhor, tendo sido salvos da fome e de doenças e de todo tipo de enfermidades e de toda espécie, e tendo sido fortalecidos em batalhas, para que não fossem destruídos, tendo sido libertados do cativeiro vez após vez, e tendo sido protegidos e preservados até agora, e prosperaram até enriquecerem de todas as coisas.
E agora, eis que vos digo que se este povo, que recebeu tantas bênçãos da mão do Senhor, transgredir contra a luz e conhecimento que possui, eu vos digo que se isso acontecer, se eles caírem em transgressão, será muito mais tolerável para os lamanitas do que para eles. Pois eis que as promessas do Senhor se estendem aos lamanitas, mas não a vós, se transgredirdes. Pois não prometeu expressamente o Senhor, e firmemente decretou que se vos rebelardes contra ele, sereis completamente varridos da face da terra. E por causa disso, para que não sejais destruídos, o Senhor enviou o seu anjo para visitar muitos de seu povo, ordenando-lhes que fossem clamar fortemente a este povo, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Versículo 26 do capítulo 9. E não se passarão muitos dias até que o Filho de Deus venha em sua glória, e sua glória será a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, equidade e verdade, cheio de paciência, misericórdia e longanimidade, pronto a ouvir o clamor de seu povo e responder às suas orações. Eis que virá para redimir os que se batizarem para o arrependimento pela fé em seu nome. Preparai, portanto, o caminho do Senhor, pois aproxima-se o tempo em que todos os homens colherão uma recompensa de suas obras, de acordo com aquilo que tenham sido. Se foram justos, colherão a salvação de sua alma, segundo o poder e redenção de Jesus Cristo. E se foram más, colherão a redenção, a condenação de sua alma, segundo o poder e cativeiro do diabo. Agora eis que esta é a voz do anjo clamando ao povo. E agora, meus amados irmãos, pois sois meus irmãos e deveis ser amados, deveis produzir obras dignas de arrependimento, já que vosso coração foi grandemente endurecido contra a palavra de Deus e sois um povo decaído e perdido. Ora, aconteceu que, tendo eu, alma, proferido estas palavras, eis que o povo se zangou comigo por ter lhes dito que eram um povo de coração duro e obstinado. E também porque lhes disse que eram um povo perdido e decaído, iraram-se contra mim e procuraram agarrar-me para lançar-me na prisão. E aconteceu, porém, que o Senhor não permitiu naquela oportunidade que me agarrassem e lançassem na prisão. E aconteceu que Amuleque, adiantando-se, também começou a pregar-lhes. Ora, as palavras de Amuleque não estão todas escritas, não obstante, uma parte de suas palavras está escrita neste livro. E assim terminou o capítulo 9 de Alma. Então vamos ver, dentre as dezenas de coisas importantes que tem nesse capítulo, um capítulo muito rico, muito poderoso, né? Eu senti muito espírito aqui nessa leitura desse capítulo. Então vamos ver dentre essas inúmeras coisas, algumas que nós podemos destacar. Então a alma, ele, como nós vimos aqui nos capítulos anteriores, ele voltou para a cidade de Amonia, onde era um povo bastante duro, né? Não queriam recebê-lo, não queriam ouvir a palavra. Então ele se juntou com Amuleque, né? Para pregar a palavra ali com esse povo, né? Mas o Senhor havia ordenado ele para fazer isso. Então ele tinha essa confiança, ele sabia que ali Amonia era uma cidade onde o povo era bastante duro, né? Tanto que, como nós vimos nos capítulos anteriores, né, ele já tinha saído da cidade, né? Ele tinha já, como diz o gaúcho, né, largado de mão essa gente, né? Mas o Pai Celestial voltou para ele, né, através de um anjo, e disse para ele voltar para Amonia. Ele voltou para Amonia, conversou com a Amuleque e fizeram todos os planos ali, o planejamento para pregar para essas pessoas. E ali no versículo 11, ele estava lembrando aquelas pessoas, né, que estavam afastadas, né, do Evangelho. Ele estava lembrando, né, das inúmeras bênçãos que eles já tinham recebido, né, no passado. Ele falou assim: sim, e se não fosse por seu incomparável poder e sua misericórdia e sua longanimidade para conosco, teríamos inevitavelmente sido varridos da face da terra há muito tempo e teríamos sido talvez condenados a um estado de interminável miséria e angústia.
Lá no 13, ele fala o seguinte: eis que não vos lembrais de suas palavras a lei, dizendo, se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E ainda, se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados da presença do Senhor. Tá? Então ele estava lembrando ao povo, né, sobre essas coisas que o Senhor havia dito a Lei, já a Lei lá, quando estava saindo de Jerusalém: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados da presença do Senhor. Tá? Então a alma estava relembrando, né, ao povo essas coisas, relembrando a parte ali, a parte do povo, né, que ainda tinha os convênios, né, mas estava só afastado da presença do Senhor pelo motivo de que não guardava os mandamentos. Ele estava falando ali a essas pessoas. Aí ele fala no 14, ele faz uma comparação com os lamanitas. Os lamanitas já eram um povo que há muito tempo já declaradamente já estava afastado do Senhor e fazia oposição ao Evangelho, né? Os lamanitas. Então era um povo que já estava há muito tempo declaradamente separado. Então ele fala o seguinte, lá no fim do versículo 14, ele fala assim, os lamanitas foram afastados de sua presença desde o começo de suas transgressões na terra. Daí no 15, não obstante, digo-vos que o dia do julgamento será mais tolerável para eles do que para vós, se permanecerdes em vossos pecados. Sim, e mais tolerável para eles nesta vida do que para vós, a menos que vos arrependais. Tá? Então ele estava falando aquelas pessoas que já haviam nascido fora do convênio, aquelas pessoas que já tinham sido ensinadas por seus pais a não guardar os mandamentos, ou os seus pais não os haviam ensinado, né? E o Evangelho não tinha sido pregado a eles, né? Tinha sido pregado só em lembrança, em histórias, né? Mas não tinha sido pregado de fato pelos servos do Senhor, né? O julgamento do Senhor será mais tolerável, o dia do julgamento será mais tolerável para eles do que para vós. Assim diz a alma em suas palavras. No versículo 26, ele continua lembrando, né, das inúmeras bênçãos que o Senhor derramou sobre eles. E agora eis que vos digo que se este povo, que recebeu tantas bênçãos da mão do Senhor, transgredir contra a luz e o conhecimento que possui, eu vos digo que se isto acontecer, se eles caírem em transgressão, será muito mais tolerável para os lamanitas do que para eles. O que significa isso? Ele estava falando a um povo que tinha se afastado, né? Tinha tido todo o conhecimento, né? Todos os convênios, né? Tinha a oportunidade de sempre renovar esses convênios, né? Mas ele não fazia. Tantas vezes, como ele, nas próprias palavras aqui de Alma, que recebeu tantas bênçãos da mão do Senhor, né? Se esse povo transgredir contra a luz e o conhecimento que possui, o que vai acontecer, né? Será afastado da presença do Senhor e será pior, né? Será pior para eles do que para aqueles que não têm o conhecimento, né? Então, lá no 31, então aconteceu, né, que o povo não gostou, né, do que ele falou. Ele estava só, o povo sabia ali que ele estava falando a verdade, né? Mas o povo não gostou, né?
Aí diz o seguinte, ó, o povo se zangou comigo por ter lhes dito que eram um povo de coração duro e obstinado. Né? Talvez alguns podem pensar assim, mas ele deveria voltar lá para a Amonia. Ele sabia que era um povo duro de coração, né? Então ele deveria mudar o seu discurso. Né? Ele deveria adaptar o Evangelho. Talvez ele deveria adaptar o Evangelho às condições daquele povo que estava em transgressão. Né? Talvez a alma deveria fazer isso, né? A alma deveria adaptar, talvez, ele deveria dizer, não, vamos fazer uma rebelião aqui, vamos continuar, vamos mudar as normas da igreja aqui para se adaptar ao povo, que o povo não está, coitadinho do povo, né, não está conseguindo guardar tantas normas, os padrões, né, da igreja não está conseguindo guardar. Então nós vamos mudar aqui as normas do Evangelho em favor dessas pessoas, né? Será que a alma ia fazer isso, né? Se fosse orientado pelo Senhor? Será que o Senhor iria orientar ele a fazer isso? Né? O que o Senhor orientou a alma a fazer? Orientou a alma a pregar a verdade, né? De acordo com as forças que ele tinha, a maneira dele. Né? Então a alma foi e pregou ao povo, junto com a moleque. Ele não fez sozinho. Ele contou com a ajuda, né, de Amaleque. Então ele ajudou o povo a se lembrar das inúmeras bênçãos que já tinha recebido das mãos do Senhor, né? Ajudou a lembrar do mandamento chave, né? Que nós de novo ele aparece aqui nas Escrituras, né? Ele aparece centenas, não sei se centenas, mas no mínimo dezenas de vezes, né? Se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. Se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados da presença do Senhor. Então a alma lembrou as pessoas disso. Então eu acredito que nesse capítulo seja o principal, né? Seja isso. Tá? Então ele lembrou ao povo as inúmeras vezes, as inúmeras bênçãos, né? Aqui, na verdade, né, ele citou várias bênçãos aqui entre os versículos 18 aqui até o 22 ali, né? Se vocês lerem aqui de novo, vocês vão ver, né, que ele citou uma por uma, né? Eu acho que até que ele esqueceu de algumas aqui, mas ele citou assim as principais bênçãos, né? Essa lista que ele fez aqui já era suficiente para eles se lembrarem da mão do Senhor, né, em suas vidas, né? E na nossa vida, como é que é? Né? Será que nós também não podemos lembrar, né, das inúmeras vezes que o Senhor nos livrou, nos ajudou nas batalhas, né? Das inúmeras vezes que o Senhor foi misericordioso conosco, apesar das nossas transgressões, Ele continuou trazendo o Evangelho para nós, né? Apesar de nós muitas vezes darmos vazão, né? Darmos chance ao homem natural, né? Que existe dentro de cada um de nós, né? De nós darmos chance para ele se manifestar e dominar a nossa vida, né? Apesar dessas inúmeras vezes, né? O Pai Celestial ainda é misericordioso conosco, né? Ainda nos ajuda sempre que nós o buscamos, né? E quando nós guardamos os mandamentos, nós prosperamos na terra, né? E não só de forma com riquezas, né? Mas a prosperidade, ela quer dizer muitas outras coisas, né? Em muitos outros pontos, né? Quando nós guardamos os mandamentos, nós ficamos mais próximos do Espírito, né? Nós conseguimos ouvir os sussurros do Espírito mais claramente, né? Quando nós guardamos os mandamentos. E isso é uma forma de prosperar também, né? Então é isso que quer dizer essa palavra prosperidade.
E pode ser riqueza também, riqueza, né, como nós estudamos em capítulo, em outras oportunidades, né, a riqueza ela pode ser um fruto, né, de vários outros pontos que você já tenha prosperado. Tá certo, pessoal? Eu acho que esses são os pontos principais aqui desse capítulo. E então essa leitura e essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora eu deixo o exercício com vocês, né? O exercício pessoal de vocês, ler, ponderar, orar e praticar aquilo que o Senhor vai dizer para vocês através do Espírito. Agradeço a paciência de vocês, agradeço a diligência em guardar os mandamentos. Nos encontramos amanhã, provavelmente, né? Amanhã, o dia do Senhor. Então, provavelmente, nós vamos nos encontrar de novo às 6 horas, certo? Muito obrigado, desejo um bom dia com muita luz e muita paz a todos. Um abraço.